Olá pessoal, em mais um vídeo de revisão, vamos revisar a definição de função, o domínio, o contradomínio e a imagem. E além disso, vamos revisar também se uma função é injetora, sobrejetora, bijetora ou nenhuma delas, ok? Para isso, vamos resolver esse exercício. Vamos começar agora. O exercício pede para que, nos diagramas, a gente vai dizer se é ou não é função. Se for função, a gente vai dizer o domínio, o contradomínio e a imagem. E ainda vamos classificar entre injetora, sobrejetora, bijetora ou nem. É nenhuma delas, tá? Se não for função, a gente vai simplesmente justificar porque não é função. Então já vamos iniciar agora o item A. Olhe com atenção e me fala, na sua opinião, esse diagrama representa ou não uma função? Vou dar 3 segundos e vou dar a resposta agora. Acertou quem disse que não é função, tá? E por que não é função? Você sabe dizer por que não é função? Ora, por que não é função? Porque existe um elemento pertencente ao conjunto A que tem duas respostas para ele. Ele está ligado a dois elementos, ok? Então, por isso não é função. Não é permitido isso em uma função, ok? Vou escrever isso aqui. Então, só para registrar, não é função, pois existe o elemento 3 pertencente a A que tem duas ligações. O 3 está ligado com 5, o 3 está ligado com 6, e isso caracteriza não ser função, ok? Já vamos agora ao item B. Olha o item B e me diz, é função? Não é função? 3, 2, 1, vou dar a resposta agora. Acertou quem disse que não é função, tá? Professor, não é função porque o 1 está ligado no 4 e o 2 está ligado no 4. Não é por isso, não é por isso. Não é função porque o 3 não está ligado a ninguém, tá? Não é função por isso, pois o 3 não está ligado a ninguém, ok? Não é função, pois 3 pertencente a A não tem nenhuma ligação, beleza? Então, só relembrando a definição do que é uma função. Para isso, eu estou usando aqui, ó, o matematiquês, tá? Uma função de A em B é quando, para todo x pertencente ao conjunto A, existe um único y pertencente a B. Então, só reforçando, esse 3 pertencente a A não tem um único y pertencente a B, tá? Essa parte final aqui, ó, falhou, então não é função. E para todo x pertencente a A, esse 1 e o 2 está ok. Agora o 3, ó, não funcionou para ele, ele não tem um único, na verdade ele não tem nenhum, né? Y pertencente a B. Beleza? Qualquer dúvida nisso, poste nos comentários. Já vamos agora para o item C. Olha aí para o item C e me diz, é ou não é função o item C? 3, 2, 1, vou dar a resposta agora. Acertou quem disse que é função, tá? Pois atende a definição. Para todo x pertencente a A, para todo, existe uma única setinha saindo, ou seja, existe um único y pertencente a B, tá bom? Bom, quando for função, vamos dizer quem é o domínio da função. O domínio da função é o próprio conjunto A, que se eu pedir seus elementos, seriam 1, 2 e 3, tá? O contradomínio da função é o próprio conjunto B, que se eu pedir todos os seus elementos, seriam 4, 5, 6 e 7, ok? E a imagem dessa função, a imagem é onde chegam as setas, é o 4, o 6 e o 7.
4, 6 e 7. Beleza? Dúvidas nisso? Poste aí nos comentários. Ainda foi pedido, quando fosse função, a gente classificasse entre injetora, sobrejetora, bijetora ou nenhuma delas. Né? É nenhuma delas. Bom, nesse caso, veja que sobra o 5 aqui. Então, ela não é sobrejetora, tá? Note que se eu pegar dois elementos de A, os resultados são diferentes. Então, ela é injetora. Ok? É injetora. Não pediu isso, mas como é uma revisão, eu vou explicar por que é injetora. Então, por que é injetora? Porque para todo x1 e x2, se eu pegar dois diferentes aqui, ó, eles estão ligados a dois diferentes. Ok? Por isso é injetora. Não é sobrejetora, reforço, porque sobrou o 5 aqui, não chegou nenhuma setinha nele. Beleza? Já vamos agora para o item D. E aí, é função ou não é função o item D? 3, 2, 1. Vou dar a resposta agora. É função, tá? Quando é função, não tem que justificar nada. A justificativa seria repetir a definição de função, que para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B. Professor, não existe um único não, esse 5 aí, olha que existe um único sim. O 2 pertence a A, tem quantos ligados ao 2? Tem só um elemento, que é o 5. O 3 pertence a A, tem só um elemento ligado ao 3, que é o 5. Não tem problema repetir, tá? É função e pronto. Se é função, vamos dizer agora, o domínio, contradomínio e a imagem. O domínio dessa função é o conjunto A. Se eu pedir todos os elementos, vai ser o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. O contradomínio dessa função é o conjunto B. Se eu pedir todos os elementos, nesse caso é 4 e 5. Tá? E a imagem? A imagem é onde chegam as setas. Veja que onde chegam as setas é no 4 e no 5. Então, nesse caso, a imagem é o próprio conjunto B, que eu já disse, formado pelos elementos 4 e 5. Quando isso acontece, a imagem sendo igual ao conjunto contradomínio, então dizemos que a função é sobrejetora. Tá? Sobrejetora. Ok? Dúvidas nisso? Bom, ela não é injetora. Não é. Por quê? Porque existe o 2 e o 3 pertencentes a A, que tem o mesmo elemento ligado a eles. Vamos só ver a negação aqui, ó. Existem dois diferentes em A que estão implicando em um igual em B. E não dois diferentes, tá? Por isso ela não é injetora, ela é sobrejetora. Beleza? Dúvidas, poste nos comentários. Vamos agora ao item E. E aí, item E, me fala, é função ou não é função? 3, 2, 1, vou dar a resposta agora. É função, tá? Porque atende à definição de função. Para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B. Vamos dizer quem é o domínio. O domínio é o próprio conjunto A. Se eu pedir os elementos, 1, 2 e 3, tá? Contradomínio da função é o próprio conjunto B. Se eu pedir os elementos, 4, 5 e 6. E a imagem dessa função, veja que a imagem é onde chegam as setas. Nesse caso, a imagem é igual a B. E eu já disse que quando isso acontece, que a imagem é igual ao conjunto contradomínio, então a função ela é sobrejetora. Ok? Em outras palavras, não sobram elementos aqui, ó, sem chegar setinhas. Beleza? Só reforçando que aconteceu isso aqui também, não sobraram elementos, tá?
Se não sobra, é sobrejetora. Aqui sobrou um elemento, por isso ela não era sobrejetora, tá? Porque sobrou um elemento. Voltando ao item E, já sabemos que ela é sobrejetora. Note que ela também é injetora. É injetora. Por que que é injetora? Porque, dados dois elementos quaisquer, em A, os resultados são dois elementos também diferentes em B, tá bom? E se ela é injetora e ela é sobrejetora, então ela é bijetora, tá bom? Essa função é bijetora. Dúvidas? Professor, por que mesmo que é bijetora? Porque ela é injetora e sobrejetora. Se ela é as duas, então ela é bijetora. Beleza? E para finalizar, item F, diz aí para mim, é função ou não é função? 3, 2, 1, vou dar a resposta. Acertou quem disse que é função, tá? Para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, ok? Bom, ela não é injetora. Por que que ela não é injetora? Porque temos o elemento 3, diferente do elemento 1, pertencente a A, e eles estão ligados ao mesmo elemento pertencente a B. Tá bom? Ó, dois diferentes de A ligados ao mesmo. Para ser injetora, tinham que estar ligados a dois diferentes. Dois de A ligados ao mesmo. Não é injetora. E ela não é sobrejetora. Por que que não é sobrejetora? Muito bem, não é sobrejetora, porque sobrou esse elemento 5 aqui sem chegar a setinha nele, tá bom? Então ela é nem, é nenhuma nem outra, beleza? Então, esse vídeo é muito bom para revisar todo esse conhecimento. Ah, faltou uma coisinha, né? Esquecendo, ele pediu também o domínio da função. Vou escrever aqui, domínio da função é o conjunto A, tá? O contradomínio da função é o conjunto B. E a imagem dessa função, é o conjunto onde chegam as setas, formado só pelo 4 e pelo 6, tá bom? 4 e 6. Beleza? Bom, e eu ia dizer o seguinte, para encerrar o vídeo, é que nesses 6 itens que nós vimos, nós verificamos aqui quando não é função, tá? Os dois casos de quando não é função é quando sobra em A, não pode sobrar em A, então não é função porque sobrou em A, e tem um elemento de A ligado a 2 ou mais elementos em B, isso também não pode. Nos demais itens, nós vimos um exemplo de injetora, um exemplo de sobrejetora, um exemplo de bijetora e um exemplo de nem, nenhum nem outro. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários.